Olá, signo de Touro, vamos para mais uma leitura. É uma leitura atemporal, então no momento que você chegar até essa leitura, se fizer sentido para você, pode ficar até o final do vídeo, tá bom? Vamos começar? Leitura para o signo de Touro, um conselho geral. 10 de ouros. Os enamorados. A roda da fortuna. Eita. Mais uma, por favor. Signo de Touro. Então, signo de Touro, aqui sai uma leitura sobre a energia do relacionamento. Então, eu vejo aí que você pode estar passando por um momento de incerteza dentro do seu relacionamento. No momento você pode estar num relacionamento de muitos anos, muito bem estruturado, na qual já tem até filhos envolvidos, pessoas assim que dependem de você na relação. Mas você está vivendo um momento muito de incerteza, muito de... Sabe quando a gente está num relacionamento há muito tempo e começa a ficar monótono aquela vida em família, enfim, as contas, o dia a dia, o cotidiano, e a gente começa a ficar insatisfeito com isso. Mas cuidado, porque aqui você está vivendo uma coisa sólida e às vezes o que você está vendo aí, que você está almejando, é uma coisa incerta. Nem sempre o que a gente pode viver por aí é uma coisa que vai ser boa pra gente. Tudo tem seu alto e baixo, tanto que saiu daqui a roda da fortuna. Então, às vezes você pode estar num relacionamento que você acha que tá chato, uma vida que você acha monótona, enfim, mas pode ser o sonho de outra pessoa. Eu não tô dizendo que a gente tem que ficar num relacionamento na qual a gente é infeliz, mas se você optar por sair de um relacionamento, saia por um motivo real, por um motivo... Sabe, eu não sou feliz, o relacionamento não tá me fazendo bem, eu não tô fazendo bem para outra pessoa, porque nem sempre só fazem mal a gente, às vezes a gente tá fazendo mal para alguém, mas tome decisões com base, sabe, decisões pensadas, não saia por causa de uma ilusão. A carta aqui dos enamorados, ela fala sobre muito um momento de tentação, um momento de escolhas, vamos dizer assim, escolhas de desejo, escolhas que não necessariamente são escolhas pensadas, mas são aquelas escolhas que trazem a gente para o lado mais selvagem, o lado da matéria, enfim, o nosso lado carnal. Então, se você está num relacionamento sólido e está com vontade de viver outras experiências, cuidado para não se magoar e não magoar outras pessoas que estão envolvidas nessa relação. Cuidado com a impulsividade, por achar que, nossa, meu colega que está solteiro está aproveitando muito mais a vida do que eu. Às vezes a pessoa nem está se divertindo, ela está querendo ter uma família igual você tem e você está desperdiçando isso. Então, cuidado com que reluz, porque nem tudo é ouro, já ouviu isso? Como conselho aqui, saiu 4 de paus, que é um momento de celebração em família, um momento de celebração de conquistas, celebração em teu casal. Então, se você está num relacionamento que você acha que está desgastado, experimenta viver experiências novas com o seu parceiro, porque às vezes a gente está numa relação e está achando a pessoa chata, mas a gente só está trazendo problema para dentro de casa, só está trazendo o lado negativo para dentro do nosso relacionamento. Há quanto tempo vocês não saem juntos para namorar, para aproveitar a vida um pouquinho? Saem juntos, eu digo o casal, não a família toda, sabe? Levar os filhos. Quanto tempo vocês não têm um momento de casal só para vocês? Busquem trabalhar mais esse lado, você e seu parceiro. Cuidado para não deixar a relação morrer por falta de cuidado. Às vezes não é falta de amor, é falta de cuidado. É falta de você querer se empenhar para fazer aquela pessoa feliz e por consequência aquela pessoa também não se empenha para fazer você feliz, sabe? É muito mais uma escolha de querer estar ali na relação e não abandonar em busca de uma outra relação. Porque se hoje você está vivendo um momento monótono nessa relação, na outra relação que você vai ter vai passar por uma baixa, porque os relacionamentos são assim. As pessoas não estão ligadas no 220 o tempo todo. Então,
Invista nas coisas sólidas, nas coisas harmônicas. E aqui eu vejo que é um relacionamento firme, um relacionamento bom, mas que você está se deixando seduzir por outras oportunidades. Então, cuidado, nem tudo que reluz é ouro, tá bom? Já que a gente começou falando do romance para alguém que está comprometido, vamos falar de amor para o signo de Touro que está solteiro? Signo de Touro que está solteiro, como é que fica? Gente, já tô pulando carta aqui. Eita, legal. Cavaleiro de Copas, 3 de Paus, 5 de Ouros. Mais uma coisa aqui. Começou legal, mas depois não ficou nem tanto assim. Eu vou explicar por quê. Então, signo de Touro que tá solteiro, eu vejo que você quer um novo relacionamento, quer movimento amoroso na sua vida, e isso pode até chegar até você, mas você não pode ficar se prendendo ao passado. Eu vejo aqui uma pessoa de Touro que está solteira, que está pensando muito nas relações que foram, no ex, está pensando muito em situações que não terminaram bem, está muito focado no passado. E se você começar um relacionamento focado no passado, aquela relação já começa marcada, já começa com a tendência de dar errado. Então, tente curar as coisas em você primeiro antes de começar uma relação. A partir daí pode aparecer uma pessoa legal para você. E eu vejo aqui que tem opções, mas você ainda está muito preso naquilo que te machucou. E aí você pode não se entregar para as pessoas legais que aparecerem no seu caminho. Então, se você quer um relacionamento legal, se cura primeiro, trabalha o que te machucou, trabalha isso em você. Não parta para uma nova relação para tentar esquecer alguém. Se cure, trabalhe o seu lado emocional, busque terapia, busque se autoconhecer. Livros de autoconhecimento são muito legais nessa fase, se você terminou recentemente, enfim. Fazer um novo hobby, porque às vezes a gente começa a fazer uma nova atividade e a gente começa a se conhecer mais. Sabe quando... Todo mundo zoa isso, mas sabe quando a pessoa fica solteira e você sente aquele cheirinho de recém-solteira? Que a pessoa começa a postar foto na internet, começa a fazer academia, começa a se cuidar mais. Aí todo mundo fala, por que não fez isso enquanto estava no relacionamento? Mas às vezes a questão não é essa. Às vezes quando a gente termina um relacionamento, a nossa autoestima fica tão baixa, a nossa autoestima fica tão abalada que a gente precisa se reconectar de alguma forma. E às vezes começa com a gente querendo mostrar para aquela pessoa que a gente é muito boa, muito foda e ela perdeu. E acaba com a gente se apaixonando pela gente. E quando a gente se apaixona pela gente, as outras pessoas tendem a se apaixonar pela gente também. Sabe quando você conhece uma pessoa gostosa, mas não gostosa de corpo, mas gostosa de alma, gostosa de energia, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa decidida, que se ama? É tão bom conhecer gente assim, não é? Então seja essa pessoa se você quer um novo relacionamento. Até para quando chegar um novo relacionamento na sua vida, você não ficar mendigando amor, não ficar mendigando carinho. Então saiba que você tem que se melhorar também para você achar uma pessoa legal na sua vida. Não fique esperando que vai aparecer uma pessoa maravilhosa se você não se ama, porque se aparecer, ou essa pessoa não vai querer ficar com você, ou você vai se diminuir tanto que essa pessoa vai começar a te ver como menos do que era e a relação vai por uma área que não é boa. Então trabalhe sua autoestima, seu autocuidado, busque se melhorar. Se dê um tempo para aproveitar a sua fase de solteiro para você começar a se amar sozinha, para depois você começar a amar outra pessoa. Enfim, já falamos de amor, vamos falar de dinheiro agora, área profissional. A área profissional do signo de Touro, como é que fica? A área profissional do signo de Touro. Muitas ideias, muitos caminhos. Página de paus. Eita. O louco, gente, tá saindo tanta carta do louco na questão profissional dos signos. Eu acho que é muito as pessoas querendo fazer outras coisas. Enfim, vamos lá. Eu vejo com você muito cheio de ideias, cheio de possibilidades, querendo começar coisas novas, mas cuidado com
Sabe quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada? Tenha como objetivo desenvolver uma coisa de cada vez, até para não querer fazer tudo e fazer mal feito, porque se a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba fazendo as coisas mal feitas. Então, foque em alguma coisa agora, desenvolva isso e a partir daí você começa a experimentar outras coisas. Foque em uma coisa de cada vez. Aqui como obstáculo saiu página de paus, que é a dificuldade de firmar alguma coisa nova. Então organize suas ideias, se você quer começar alguma coisa, uma determinada área, um determinado negócio, uma empresa, foque naquilo que você vai começar primeiro. Aí a partir daí você se arrisca. Ou nesse caminho mesmo você se arrisca montando um novo negócio, saindo de um emprego, procurando coisas melhores. Ou você se arrisca a fazer outras coisas, começar várias coisas ao mesmo tempo. Mas primeiro a gente precisa começar de algum ponto. A gente precisa escolher o que a gente vai fazer primeiro e depois a gente foca em outras coisas. Primeiro a gente precisa plantar uma sementinha para colher e depois a gente vai lá e planta outra, sabe? Uma colheita tem que ser feita uma de cada vez, vamos dizer assim. Como conselho saiu aqui o Pajem de Ouros e o Pajem de Espadas, que fala de vocês ter uma iniciativa de começar alguma coisa, mas começa mais com a razão. Não investe tudo em uma coisa só, assim. Todo o dinheiro que eu tenho guardado de reserva, eu vou investir nesse negócio de uma vez. Vá aos poucos, vá amadurecendo as ideias, seja mais racional. Eu vou começar uma empresa, eu vou ter um pé de meia, eu vou ter o dinheiro para cobrir os gastos dessa empresa por um determinado tempo até as coisas andarem, até as coisas engatarem. Eu não vou começar a abrir a moda bambu, sabe? Eu vou pensar, eu vou procurar ajuda de pessoas que saibam o caminho das pedras, assim, para me sair na frente. Sabe, eu vou pensar. O conselho aqui para você é para ter calma, organizar as ideias, ser mais prudente. Então, para você que quer começar um novo negócio ou quer ir para uma determinada área, pense bem. Você pode ir, você pode procurar, você pode se arriscar em algo novo, desde que seja uma coisa pensada, não vai sair fazendo tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo e bagunçado. Tenha mais calma, mais cautela. Se arrisque, mas com cautela. Agora vamos para o lado familiar do signo de Touro. Lado familiar do signo de Touro, como é que tá? Lado familiar do signo de Touro. Eita, pulou muita carta, não vou aceitar não. Lado familiar do signo de Touro. Já que a gente já falou um pouquinho de romance, um pouquinho de trabalho, acho que é uma área legal também. Eita, 5 de paus. A família não tá tão unida assim. Caramba. Então, signo de Touro, aqui saiu novamente a carta dos enamorados. Então, fala muito do que eu falei no início na questão de relacionamento. A leitura está sempre puxando para isso. Eu não ia falar do lado familiar, mas de repente veio de falar isso aqui. Como eu falei anteriormente, não deixa que o cotidiano, as coisas chatinhas te iludam sobre o relacionamento que você está vivendo. Nem tudo são flores. Às vezes a pessoa que você convive, seu meio familiar, não tá legal, mas é porque tá todo mundo estressado, todo mundo querendo buscar outras coisas, preocupado com o trabalho, preocupado com o dia a dia, com o cotidiano, com as coisas que tem que fazer. Aí você tá querendo jogar tudo pro alto, querendo brigar com todo mundo, querendo viver uma vida louca, assim, só porque às vezes a família está passando por certas dificuldades. Cuidado para não querer, vamos dizer assim, ser irresponsável. A gente tem que ter responsabilidade, ainda mais quando envolve outras pessoas. Quando é o lado familiar, quando é você e outra pessoa e mais dependentes, a gente tem que ter um foco.
de não fazer tudo na impulsividade, porque as coisas precisam ser construídas, as relações precisam ser trabalhadas. Até na criação de filhos, a gente não pode simplesmente botar a criança em frente à TV e deixar ela se criar sozinha. A gente precisa estar ali orientando, precisa estar ali cercando as pessoas, vamos dizer assim, com a nossa atenção, com o nosso carinho, com o nosso amor. Então, dê mais valor às coisas que você tem, às coisas que vocês conquistaram juntos. De novo, eu não estou falando para ninguém ficar num relacionamento ruim, um relacionamento que não faz bem. Eu estou falando sobre aquelas relações que são boas, são estruturadas, mas que você acha chato, acha que é difícil lidar com os problemas. Então, tenha o discernimento de saber que nem tudo é bom o tempo todo. Às vezes a gente passa por crises, nem sempre a gente vai estar ali vivendo o melhor momento, mas são fases, tudo na vida são fases. Às vezes a gente está numa fase boa, vai para uma fase ruim, a gente está numa fase ruim e vai para uma fase boa, entendeu? Então saiba lidar com as situações que aparecem na vida de uma maneira mais leve, não leve tudo a ferro e fogo, não queira sair para comprar cigarro, vamos dizer assim. Agora vamos para um conselho final para o signo de Touro. Conselho final para o signo de Touro. 8 de paus. 8 de paus. A lua. Pagem de ouros. As de espadas. 3 de espadas e 2 de ouros. Então, signo de Touro, cuidado com o foco excessivo no negativo. Cuidado com o foco excessivo nas preocupações como eu falei, pode ser em relacionamento, pode ser na área profissional. Cuidado com os excessos, vamos dizer assim. Fique atento à realidade das coisas. Às vezes a gente vai começar um negócio, nem sempre a gente vai começar lucrando muito. Às vezes nossos relacionamentos vão estar em crise, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sem receber dinheiro pro resto da vida, que não vai dar certo. São fases, às vezes as coisas passam por determinadas situações e a gente tem que saber lidar com as inconstâncias da vida. Nem tudo são flores, às vezes as pessoas vão decepcionar a gente, mas não é por isso que a gente vai jogar a pessoa no lixo, entendeu? Então, tenha mais discernimento sobre as situações da sua vida, tanto na área profissional como na área amorosa, de relacionamento, familiar. Tudo é uma questão de perspectiva. Às vezes você está achando sua família um saco, mas tem gente que daria o mundo para ter a sua família. Às vezes você está achando seu trabalho um saco, mas tem gente que daria o mundo para estar na sua posição. Então valorize as coisas boas que você tem. Por mais que você queira coisas novas, pense bem se você vai pelo aquele caminho, entendeu? Porque as consequências vêm pra gente. É muito melhor você saber equilibrar as situações, saber que nem sempre eu vou começar ganhando milhões, que nem sempre eu vou estar às mil maravilhas com o meu companheiro, com a minha companheira. Mas são fases, as coisas na vida tendem a passar por altos e baixos, então não se desespere com as coisas, não queira fazer tudo pela impulsividade. Tenha mais paciência, mais cautela, ainda mais quando envolve nossa vida profissional, nosso sustento e envolve nossa relação familiar, amorosa. Porque não é só sobre a gente, é sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então, tenha mais responsabilidade afetiva e material. Tá bom, signo de Touro? É isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa um like. Beijo.